Ninguém vai te salvar. As pessoas não estão preocupadas com a nossa vida quanto nós imaginamos. Cada pessoa está ocupada com as suas questões, lidando com seus problemas, com as suas vidas acontecendo. E quanto antes nós entendemos isso, nós nos tornamos de fato livres, porque não tem nada na mão das outras pessoas. A nossa vida está somente nas nossas mãos. E dessa forma nós paramos de esperar aplausos e também paramos de esperar resgate. Ninguém vem nos salvar, mas também ninguém precisa me validar. Você entende que a sua vida acontece a partir das suas escolhas e que você não precisa mais esperar nem a validação externa e muito menos deixar de agir ou deixar de fazer as suas coisas com medo do que os outros vão pensar. E para iniciarmos essa conversa, eu quero trazer a ilusão do olhar externo. Ponto 1. Tá todo mundo centrado na sua vida. A maioria das pessoas tá tão mergulhada na sua própria vida, nas suas próprias questões, nas suas próprias inseguranças, que nem tem tanto tempo assim de julgar você quanto você imagina. E isso tem um nome, é o efeito spotlight, que é quando você acha, quando você acredita que as pessoas estão te observando, te julgando o tempo todo, quando na verdade você está em segundo plano na mente das pessoas. E muitas vezes nós vivemos presos em uma prisão imaginária, uma prisão que não existe. E ficamos ali esperando alguém nos reconhecer, aplausos, esperando ser notado por alguém. E nisso, enquanto estamos esperando, a vida está passando. E nós deixamos de agir, deixamos de correr atrás dos nossos sonhos, deixamos de fazer as coisas que nós queremos, talvez esperando uma validação externa ou talvez por medo do que a pessoa vai achar, sendo que a pessoa talvez não esteja nem aí para a nossa vida. E aqui entra o ponto 2, que é esperar dos outros te enfraquece. Justamente porque a expectativa constante nos outros nos torna cada vez mais fracos. Porque nós aqui estamos terceirizando o nosso valor. Ou seja, eu só tenho uma boa autoestima, eu só me sinto uma pessoa boa quando outra pessoa reconhece isso. E esse é o grande problema. Você se enfraquece cada vez mais, porque o seu valor deve vir de você. Deve ser a sua autoestima, ou seja, a estima, a valorização que você tem por você. E ela não deve ser pautada na opinião dos outros. Ela não deve vir como uma recompensa de algo que você fez pela opinião de outra pessoa. E por algum instante, a partir do momento em que você começar a agir diferente, pode ser sim que as pessoas falem, comentem sobre a sua vida. Se você decidiu começar a criar conteúdo na internet para falar sobre o seu serviço, para falar sobre o seu trabalho, por exemplo, pode ser que em algum momento as pessoas comentem: nossa, fulano virou blogueirinho. Porque tem sim esses comentários pejorativos, mas vai dar 2 dias, 2 segundos, as pessoas vão voltar para suas vidas, vão voltar para os seus mundos e elas vão esquecer de você, elas vão esquecer que você está criando conteúdo. E conforme você vai continuar fazendo, elas vão se acostumar com aquela ideia, se você for próximo a essas pessoas, e tá tudo bem, por quê? Porque elas vão fazer um comentário ou outro, mas elas vão voltar para suas vidas, elas vão voltar para suas questões. E nisso você talvez vai parar de fazer aquilo que você gostaria, você vai parar de fazer as ações que você tem vontade porque alguém fez algum comentário. A grande questão aqui é justamente essa. Pode ser sim que as pessoas comentem sobre você, mas é por um mínimo tempo, logo depois elas já vão voltar para sua rotina e aí muitas vezes você fica paralisado, você deixa de agir com medo dos comentários, com medo dos julgamentos, mas isso faz com que você se enfraqueça cada vez mais, porque você terceiriza o seu poder, você terceiriza a sua vida para as outras pessoas. E a grande virada aqui é justamente saber como usar isso a seu favor. Então eu trouxe questões, da problemática disso e agora nós vamos pensar como usar isso de fato para a construção da sua vida. E a grande questão aqui é se ninguém está se importando conosco, nós podemos ser quem nós quisermos. Nós podemos fazer aquilo que nós temos vontade, nós podemos agir, ir
em direção aos nossos sonhos, aos nossos objetivos, perder a vergonha, talvez, de se expor, de falar do seu produto, do seu serviço, de começar algum negócio, de começar alguma coisa nova. E o grande ponto aqui é justamente que, se ninguém está prestando tanto atenção assim, você tem liberdade para começar, para errar, para recomeçar, para mudar a rota, e tudo isso em paz, porque ninguém está te impedindo de fazer isso, a não ser você mesmo. E para isso eu separei 3 dicas práticas de como você pode implementar isso no seu dia a dia. E a primeira é você parar de pedir permissão. A não ser que você dependa, por exemplo, dos seus pais financeiramente, que você more na casa dos seus pais, que você dependa deles, e aí talvez sim, você tenha que pedir permissão porque você é dependente. Agora, se você é uma pessoa adulta, se você é uma pessoa livre, que trabalha, que paga suas contas, você não tem que pedir mais a permissão de ninguém para fazer aquilo que você quer, porque ninguém está pagando o preço da sua mudança. Então você não tem que ter a validação de outras pessoas para começar um negócio, para expor o seu trabalho, para treinar, para cuidar da sua vida, para se dedicar em ser uma pessoa melhor, por exemplo. E aqui é você ter espaço para você ser quem você quer ser, principalmente sem esperar validação ou reconhecimento externo. Simplesmente por manifestar de fato a sua essência, a sua vontade em se tornar a pessoa que você deseja. E o passo número 2 é você criar a sua própria validação. Desenvolva a sua autoconfiança através das suas ações, através das evidências que você faz todos os dias. Se você falou que você vai treinar todos os dias e você treina todos os dias, você está construindo tijolinhos dentro do seu castelo, da sua autoconfiança. Porque cada coisa que você fala que você vai fazer e que você cumpre, você está dando um check na criação de uma evidência positiva sobre você. Então, todos os dias tenha pequenas ações, pequenas vitórias, pequenas ações que você faz que vão validar a sua confiança interna. Isso aumenta a sua autoestima e isso fortalece a sua autoconfiança e você para de depender da validação externa, porque você conhece o seu caminho interno de aumentar e de vivenciar essa validação. Afinal, a autoestima é a valorização que você tem por você mesmo, não a valorização que os outros têm de você. E o terceiro é permita-se errar. Então você para de depender da permissão de outros para agir, você começa a construir a sua validação interna e você se permite errar, você talvez se permite recalcular a rota, sabe? Você decidiu ir embora para um país X, chegou lá, você não gostou, tudo bem, eu posso mudar. E muitas vezes as pessoas vão embora para algum país e não mudam para outro, ou não voltam, porque elas estão insatisfeitas, mas muitas vezes ficam com medo do que os outros vão pensar, por exemplo, ou elas começam algo novo que por algum motivo não deu certo e elas voltam a trabalhar CLT, mas vivem insatisfeitas, vivem querendo construir um sonho, mas têm medo de novamente arriscar, novamente dar esse passo, esse pontapé inicial, muitas vezes por medo do que os outros vão falar, por medo do que as pessoas vão pensar, sabe? Então, esse passo aqui é crucial para você se permitir errar, você se permitir recalcular a rota, mudar, sabe? E quando você entende que talvez as pessoas não estão nem aí para você, você tira um peso e você se torna livre para justamente criar o roteiro da sua própria vida, sabe? Para você trazer o papel e a caneta e você ser o roteirista da sua vida, das suas ações. E que se alguma escolha que você fez não te levou para onde você gostaria, você pode sim voltar e escolher diferente. Então, olhar para esse momento de recalcular a rota com leveza, ou para os seus erros também, ou para suas falhas, ou para quantas vezes você está ali tentando alguma coisa e que você ainda não conquistou, e talvez às vezes você quer desistir porque você acha, nossa, as pessoas acham que eu sou um fracassado, que eu tô aqui tentando e eu ainda não consegui, sabe? É você
trazer de volta essa liberdade de você continuar, de você poder errar e de fazer as escolhas, porque afinal é sobre a sua vida, é sobre a sua trajetória, a sua história, sabe? Então muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas, nós deixamos de mudar a nossa vida por medo do que as pessoas vão pensar. E quando nós entendemos isso, se torna muito mais leve, porque a gente tem essa vida e a gente tem essa única chance de fazer essa vida valer a pena. E nós não devemos ficar apegados a uma decisão que talvez nós não queremos mais. Nós temos total liberdade de mudar. E que bom, né? Porque a mudança, ela gera um movimento. E movimento é vida. Você está movimentando, você está vivendo e se permitindo experienciar coisas novas o tempo todo. Então é você usar isso a seu favor, usar a ideia de que as pessoas não estão tão preocupadas assim com a nossa vida quanto nós imaginamos, e nós podemos viver a todo momento nos redescobrindo. E o grande ponto aqui é você ter cada vez mais clareza de que nós não precisamos da validação dos outros para nos validarmos. Não precisamos do reconhecimento de outras pessoas para nos sentirmos bons, para vivermos a nossa vida de acordo com aquilo que nós queremos. Então, se você tem um sonho, se você tem uma vontade, vá e faça. Se você quer empreender, vá, arrisque-se, sabe? O não você já tem. O que custa você correr atrás do seu sonho? Talvez você queira começar a criar conteúdo na internet para falar sobre as coisas que você gosta, os seus interesses, ou divulgar o seu trabalho, o seu serviço. E muitas vezes você deixa de agir justamente pensando o que as pessoas vão pensar de mim. Então, esse vídeo é um alerta para você não esperar tempo demais, porque você precisa fazer a sua vida valer a pena. Você precisa agir, se colocar em movimento e nunca esperar a validação, um reconhecimento ou aprovação de outras pessoas para você fazer aquilo que te faz feliz. E quando você parar de esperar que alguém te valide, aí sim você vai se tornar verdadeiramente livre e imparável. Você vai se tornar aquela pessoa que tem força, que tem vontade, que tem energia para correr atrás e principalmente para realizar os seus sonhos. O que seria autoaceitação? Como é que eu posso finalmente gostar de mim? É fundamental entender que nós só podemos ter autoaceitação quando nós nos aceitamos como nós somos e não como nós gostaríamos de ser. Não na fantasia de ser perfeito, sem erros, sem falhas, sem medo, sem deficiência. A aceitação é a condição de você se perceber pleno, com suas possibilidades, com suas competências, com aquilo que você conquistou, mas também com seus defeitos, com o que você ainda não ultrapassou, com as barreiras que não foram ainda transpostas. A autoaceitação inclui você se aceitar globalmente. Sabe o que é muito fantástico na autoaceitação? É o resultado dela na vida das outras pessoas que estão do nosso lado. Quando eu finalmente me aceito como eu sou, com defeitos e possibilidades, não me resta outra alternativa a não ser aceitar as pessoas que estão do meu lado como elas são. E eu não crio mais fantasias sobre a esposa perfeita, o esposo perfeito, o filho perfeito, a filha perfeita, o colega de trabalho perfeito, sobre o meu companheiro de religião perfeito. Eu aceito as pessoas como elas são, porque eu me aceito como eu sou. E eu me livro de um estresse, uma ansiedade infantil de ser perfeito, algo que é impossível na humanidade. Nós temos como característica a imperfeição. Aceitar a imperfeição também não quer dizer que eu não vou mudar, que eu não vou poder procurar melhorar pontos que eu acho que precisam em mim avançar. Sim, mas eu preciso ter paciência, porque a vida exige certos processos. Eu não posso mudar coisas do dia para a noite. É preciso que a gente tenha essa leveza de enfrentar nossas sombras e acolhê-las. Entender que muitas vezes os nossos defeitos são lados infantis, que precisam ser compreendidos, acolhidos e amadurecidos e modificados, sem angústia, sem ansiedade e, sobretudo, com um sentimento muito ruim para quem não se aceita, que é o sentimento de inferioridade, de autoestima rebaixada. Quando você se sente menor que os outros porque você tem defeitos que você pensa que só você tem, quando na verdade todo mundo tem. A autoaceitação nos dá o equilíbrio de percebermos as nossas sombras, aqueles pontos que precisam ser trabalhados, para que a gente não foque apenas neles, porque nós também temos virtudes, mas que inclusive essas nossas competências, as nossas capacidades nos fortaleçam para que a gente possa enfrentar esses pontos cegos da nossa personalidade. Olhe no espelho sem aquela fantasia de que você tem que ser perfeito, tem que ser sempre feliz.
Olha no espelho aceitando-se como você é, integral e globalmente. Isso vai permitir a você ter essa maturidade empática de aceitar as pessoas como elas são. Porque, por exemplo, as pessoas que mais nos amam são as pessoas que mais nos machucam, porque elas nos conhecem muito bem. Mas eu não posso ficar com aquele momento ruim da relação, eu tenho que ficar com o todo. Do mesmo modo que eu tenho que perceber as pessoas não somente no lado ruim, mas também no lado bom, no filme do nosso relacionamento, a mesma coisa comigo mesmo. Eu não posso me concentrar só no dia da queda, no dia que eu não consegui, no dia que não deu resultado. Tem dia que dá certo, tem dia que dá resultado, tem dia que eu consigo. Se aceitar é uma condição sem a qual a gente não consegue se perdoar. E sem se perdoar, a gente jamais alcança uma coisa fundamental na vida para conseguir vencer e ser feliz, que é o alto amor. Imagine que a sua vida seja um jogo de xadrez. Você é o jogador e sua missão é mover as peças de forma que tudo se encaixe, que cada passo leve você mais perto da vitória. Mas e se eu te dissesse que por mais que você jogue bem, nunca será capaz de controlar o movimento de todas as peças? E o pior, algumas dessas peças são movidas por algo ou alguém além de você, e você não pode prever o que vai acontecer. Pode ser difícil acreditar, mas a ilusão de controle que você carrega pode estar impedindo você de viver a verdadeira liberdade. E mais, pode ser a razão pela qual você não consegue alcançar a paz interior que tanto busca. Neste vídeo, vamos desmascarar a ilusão do controle, revelar os efeitos profundos disso na sua vida e, mais importante, vamos te mostrar como você pode viver com mais liberdade e menos ansiedade, aceitando a realidade de que nem tudo está sob seu controle. Você já se sentiu exausto tentando controlar todas as circunstâncias ao seu redor? Acredite, não está sozinho. O desejo de controlar vem de um instinto natural, de querer garantir que as coisas aconteçam da maneira que imaginamos. Mas, e se te dissermos que essa busca incessante por controle é, na verdade, o que está te impedindo de viver plenamente? Prepare-se para questionar tudo o que você acreditava sobre o controle e para descobrir como a verdadeira paz só pode ser encontrada quando liberamos a ilusão de que podemos controlar o impossível. A ilusão do controle é uma das armadilhas mais comuns da mente humana. Ela nos faz acreditar que, se conseguirmos controlar as situações, as pessoas, os eventos e até nossos sentimentos, poderemos garantir a segurança e a felicidade. Mas a realidade é outra. O controle absoluto é uma fantasia. Quando tentamos controlar demais, acabamos nos aprisionando em nossas próprias expectativas. A vida, como um rio, flui de maneira imprevisível e nada, nem mesmo os nossos planos mais bem elaborados, podem garantir que tudo sairá como o esperado. Essa é a essência da ilusão, a crença de que podemos manipular o curso dos acontecimentos. Quando estamos obcecados pelo controle, o que acontece é que perdemos a capacidade de lidar com a incerteza, que é uma parte inevitável da vida. E esse medo de perder o controle nos impede de viver o momento presente. Vivemos tão presos ao futuro, ao planejamento e ao medo do imprevisto, que deixamos de aproveitar as oportunidades e as experiências que surgem naturalmente no nosso caminho. Vamos dar um passo atrás e refletir o que realmente podemos controlar. A psicologia nos ensina que a busca pelo controle surge de uma necessidade de segurança. O ser humano, por natureza, teme o desconhecido. Quando nos sentimos vulneráveis ou ameaçados, é instintivo buscar controle como uma forma de proteger a nós mesmos. É por isso que muitas vezes nos agarramos a nossas rotinas, planos e expectativas. Eles nos dão a falsa sensação de que estamos no comando e que, portanto, podemos evitar o sofrimento e a dor. Mas, na verdade, essa busca incessante pelo controle acaba gerando mais ansiedade, pois quanto mais tentamos controlar, mais percebemos que o mundo é imprevisível. E aqui está o paradoxo. O controle, que deveria nos trazer segurança, na verdade nos torna prisioneiros da ansiedade. Quanto mais tentamos controlar tudo ao nosso redor, mais sentimos que estamos perdendo o controle. Essa contradição é uma das maiores armadilhas psicológicas que enfrentamos. Em vez de nos sentirmos em paz, nos sentimos como se estivéssemos constantemente lutando contra algo maior que nós. E o pior, ao tentar controlar tudo, deixamos de perceber que a verdadeira força não está em controlar, mas em aprender a viver com aquilo que não podemos ter o controle.
O controle excessivo pode ter efeitos devastadores na nossa saúde mental e emocional. Primeiro, a ansiedade. Quando estamos em constante alerta, tentando prever cada movimento da vida, ficamos exaustos. O medo do fracasso, o medo de que as coisas não saiam como planejado, nos paralisa. Isso não só afeta a nossa saúde emocional, mas também a nossa saúde física. Estudos mostram que o estresse crônico, causado pela obsessão pelo controle, pode afetar nosso sistema imunológico, aumentar o risco de doenças cardíacas e até prejudicar nosso sono. Além da ansiedade, outro efeito do controle excessivo é a paralisia por análise. Você provavelmente já passou por isso. O medo de tomar a decisão errada, o medo de que algo saia errado, faz com que você demore a tomar qualquer ação. O resultado? Fica parado. Você não age, você procrastina. E com o tempo, a vida vai passando enquanto você fica preso no processo de tentar controlar o incontrolável. A falta de ação não é solução. O controle excessivo faz com que a vida se torne um campo de batalha, quando, na verdade, ela deveria ser uma jornada de descoberta. A grande falácia que a sociedade nos ensina é que podemos ter controle total sobre nossas vidas. Se você planejar bem, se você se esforçar, se você fizer tudo certo, você terá sucesso. Mas a realidade é que o mundo não funciona assim. Não podemos controlar os outros, não podemos controlar o que acontece no futuro, não podemos controlar o imprevisto. Viver com a ilusão de que temos controle total nos impede de aceitar o que vem, de aprender com o processo e de abraçar as oportunidades que surgem quando menos esperamos. E o que acontece quando tentamos controlar tudo? Nos tornamos obcecados pelos detalhes. Cada erro, cada imprevisto, nos faz sentir como se o mundo estivesse desmoronando. Mas e se, ao invés de lutar contra a incerteza, aprendêssemos a abraçá-la? A verdadeira liberdade não está no controle, mas na aceitação do que não podemos controlar. Viver de forma leve e tranquila vem quando conseguimos soltar as rédeas e confiar que a vida se desenrola da melhor maneira possível. Então, como podemos começar a superar essa necessidade de controle? O primeiro passo é reconhecer que a vida é incerta, e isso é normal. Não há vergonha em admitir que não temos todas as respostas, que não podemos controlar tudo. A chave é aprender a confiar no processo da vida. Isso significa confiar que mesmo nos momentos de incerteza, você está exatamente onde deveria estar. E mais importante ainda, a confiança não significa inatividade. Significa agir com coragem, mas sem apego ao resultado. O segundo passo é praticar a aceitação. Aceitar que não podemos controlar as ações dos outros, não podemos controlar as situações, mas podemos controlar nossa resposta. A maneira como reagimos às adversidades é o que define nossa paz interior. Quando aceitamos a incerteza e aprendemos a viver com ela, descobrimos que há uma força interna maior que qualquer controle externo. Chegamos à conclusão de que a ilusão do controle é, na verdade, uma prisão. A vida não é algo a ser controlado, mas algo a ser vivido. Quando conseguimos aceitar o incontrolável, aprendemos a viver com mais paz e confiança. O controle é uma ilusão, mas a liberdade é real. Não tente controlar a vida, apenas tente vivê-la. Então, se você está cansado de tentar controlar tudo ao seu redor, lembre-se, a verdadeira liberdade vem quando você solta as rédeas e confia na jornada. A vida é cheia de incertezas, e isso é o que a torna incrível. Liberte-se da ilusão do controle e viva o momento, porque é aqui e agora que a verdadeira magia acontece. Obrigado por assistir. Se este vídeo fez você refletir, se inscreva no canal, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e nos ajude a espalhar essa ideia de liberdade. Até a próxima.